E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quarta-feira, cara. Quarta-feira aí onde vamos ter bastante jogos da UEFA Champions League, UEFA Europa League. Vamos ter a Supercopa lá da Suíça e também vamos ter Supercopa não, vamos ter o jogo do Campeonato Suíço e também vamos ter aí Copa do Brasil, à noite, os jogos de volta, jogos muito interessantes. Então vamos trazer aí o melhor dessa quarta-feira para todos vocês. Espero que seja uma quarta abençoada para nós. Primeiro jogo que eu trago às 2 da tarde, vamos ter esse jogo aqui da Champions. Um jogo muito interessante, Red Bull Salzburg contra Clube Bruges. Dois times muito bons, dois times equilibrados. Hoje eu vejo o Clube Bruges até um pouco melhor, me desculpa, do que o Salzburg. Mas o time do Salzburg também é um time que se reforçou muito aí no Mundial. Não mostrou ainda um bom futebol no seu campeonato, mas ainda está tudo muito recente. Eu quero ver mais dos times. Acho que é um jogo bem interessante, um jogo que tem tudo para ser muito aberto, um jogo bem difícil para match odds. Lembrando que é jogo de ida, então tende a ser um jogo um pouco estudado. Cuidado, cautela, mas um jogo muito difícil. Próximo jogo a gente vai ter o Rigas contra o KuPS da Finlândia, cara. O time do Rigas é um bom time, é um time realmente forte, que a gente tem um confronto interessante. Não acho que esse confronto é fácil, apesar do Rigas ser favorito aqui dentro de casa. O Rigas sabe que tem que fazer o resultado em casa, porque se for para a Finlândia, para buscar o resultado vai ficar bem difícil. Mas eu teria muito cuidado com os contra-ataques do time do KuPS, que é um bom time, é um timezinho bem chato, que pode dar bastante trabalho. Então, se for trabalhar esse jogo, muito cuidado, mas se for para fazer um lay, com certeza seria lay KuPS. 2h30 vamos ter Ludogorets contra o Ferencváros, outro jogo muito equilibrado e um jogo onde eu acho que no confronto geral o Ferencváros é favorito. Ludogorets está vindo um pouco favorito dentro de casa, não acho que esse favoritismo vai ser tão grande assim, eu vejo o Ferencváros realmente com um time mais completo, mais preparado, mas a gente tem um confronto aqui extremamente equilibrado para qualquer lado. Como eu já tinha comentado no vídeo de ontem, comento de novo, essas fases finais das últimas etapas para ver quem realmente entra na Champions, entra na Europa League, tende a equilibrar. A gente vai ter bem menos jogos realmente disparelhos, porque os times menores, mais fracos, foram caindo, e agora vai ter realmente só os times aí de um cacife um pouquinho melhor. Então, jogos difíceis, jogos equilibrados e jogos com tendências de ser mais over, então eu acho isso também bem interessante. 3h30 vamos ter Lecce com Estrela Vermelha e esse aqui é o primeiro que eu vejo uma odd talvez mais desajustada. Cara, o time do Lecce é um time bom, vai jogar dentro de casa na Polônia, mas não tem como comparar com o Estrela Vermelha. Cara, o Estrela Vermelha para mim é um time muito superior. Realmente acho essa odd desajustada. Eu acho que mesmo fora de casa pode sim dar um lay Lecce. E eu só quero ver a postura do Estrela Vermelha. Se ele realmente vai botar uma postura de dominar o jogo, de ir para cima, de vencer já fora de casa, ou se vai jogar um jogo mais estudado, com mais calma, com mais cautela e deixar para fazer o resultado mais em casa. Então, se o Estrela Vermelha vem para cima, vai para cima, quer fazer o jogo, cara, para mim o Estrela Vermelha é muito superior ao Lecce. Eu vejo valor nessa odd até a pré-live, a Panther mesmo. Um Estrela Vermelha empate anula, cara, muito bom. Um Estrela Vermelha ou empate também acho muito bom, porque eu acho muito difícil o Lecce conseguir essa vitória em cima do Estrela Vermelha, mesmo dentro de casa. Eu vejo o Estrela Vermelha como uma equipe muito forte. Eu sei que ele recém tá começando o campeonato dele, ainda praticamente só tava jogando os jogos, mas, cara, vem jogando bem, fez uma pré-temporada boa. É um time muito mais completo e muito mais forte do que o time do Lecce. 3h30 da tarde vamos ter o Basel contra o Young Boys, cara, o time do Basel que para mim é um dos elencos mais fortes aqui da Suíça, o campeonato suíço que voltou a ter umas streams boas e é um campeonato que eu vou tentar acompanhar mais essa temporada por ter voltado a ter umas streams boas. O Basel começou com um jogo ruim, depois fez um jogo um pouco melhor, ainda não me convenceu, mas tem um elenco forte, tem um elenco bom, talvez um dos melhores elencos junto com o Young Boys, que deve vir forte para disputar esse campeonato. Acho que é um jogo interessante para a gente ver como vai ser o jogo das equipes. Ele já pegou um time muito forte que foi o St. Gallen e agora vai pegar o Young Boys. Acho que vai ser um jogo bem disputado, bem aberto, bem over, com bastante cara de jogo de remontada. O Basel que até já remontou, não, saiu vencendo, não remontou ainda essa temporada. Acho que quem remontou foi o St. Gallen. Teve uma remontada aqui que bateu já na Suíça. Seguindo aqui, a gente vai ter talvez um dos mais disparelhos, na minha opinião. Vamos ter o Rijeka da Croácia contra o Shelbourne. Cara, para mim o time do Shelbourne
é mais fraco, é um time irlandês aqui, que é mais fraco, deixa um pouco mais a desejar, e realmente o Rijeka vem de uma liga melhor, é um time mais preparado, mais forte, apesar de estar começando agora a temporada, eu acho que ele é muito forte, vai começar dentro de casa, isso é uma boa vantagem, e eu acho sim que tem grande chance aqui do Rijeka conseguir a vitória, conseguir se classificar. Acho talvez o jogo mais disparelho do dia, então acho que é um jogo muito interessante aí para esse Lech Auborne nessa Europa League. Para fechar a Champions League, vamos ter o jogo do Feyenoord contra o Fenerbahçe, outro jogo interessante, outro confronto difícil, cara. O time do Feyenoord é um time que fez um final de temporada bom, foi um time bom, mas a pré-temporada do Feyenoord não me agradou, cara. Pegou o campo fraco, beleza. Empata com o Union Saliose, perde para um Gente, perde para o Nice, perde para esse time aqui que eu nem conheço direito. E, cara, eu fico um pouco assustado. Resultados muito ruins, apesar que a pré-temporada é pré-temporada. Isso não significa nada, mas você pega um Fenerbahçe que teve desafios bem mais difíceis e conseguiu fazer jogos interessantes. Então, eu fico um pouco preocupado com esse Feyenoord. O Feyenoord que perdeu jogadores, o Fenerbahçe que também perdeu jogadores, também trouxe alguns jogadores novos. E, cara, um Fenerbahçe que não vem muito favorito para o seu título lá para o seu campeonato. O Galatasaray se reforçou muito mais, está muito mais forte. Então, eu estou um pouco em dúvida desse jogo, mas eu estou achando que esse jogo está um pouco mais parelho do que o mercado está dando. Eu estou achando que esse jogo está um pouco mais parelho. Então, acho que podemos ter uma boa correção nesse Lech Feyenoord aqui. Jogo difícil, jogo de ida, jogo para se estudar. Vamos ter outro confronto extremamente equilibrado entre Nice e Benfica, cara. Para mim, o time do Benfica está um pouco superior aqui, um pouco mais preparado. Já jogou ali a Supercopa. O time do Benfica conseguiu vencer do Sport. Estava no Mundial, querendo ou não, fez um Mundial bom, jogos ruins, mas fez um Mundial bom. O time do Nice, apesar de ter feito uma pré-temporada boa, é um time bem abaixo, assim, financeiramente. Não tanto do Benfica, mas se a gente compara uma grande equipe europeia, eu acho que o time do Benfica está mais bem estruturado. O time do Benfica teve grandes perdas também no elenco, mas também trouxe bons reforços. E eu acho que está com uma vantagenzinha. Acho que para a ida é um jogo muito difícil, muito equilibrado, mas no confronto geral, na volta principalmente, acho que o Benfica deve ser melhor. De todo jeito, um jogo extremamente difícil para match odds. Outro jogo muito disputado para a gente analisar e até se preparar para o começo da temporada. Mas para o trade em si, jogo difícil. Próximo jogo a gente vai ter Galo contra Flamengo. Cara, esse jogo é muito interessante, porque vai ser um jogo na casa do Galo e que o Flamengo precisa buscar o resultado. Pelo Flamengo precisar do resultado, cara, eu gosto muito mais desse Lei Galo, porque acho que o Galo vai ter essa tendência de jogar mais no contra-ataque, como já jogou os últimos 2 jogos, inclusive que o Galo e o Flamengo se enfrentaram, acabaram de ter 2 jogos recentes aqui. Um o Flamengo ganhou de 1-0, o outro o Galo ganhou de 1-0, então mostrou ser 2 jogos muito parelhos, 2 jogos muito difíceis, só que agora é um jogo, tipo, os 2 jogos o Galo já começou mais recuado. E esse jogo o Galo já tem 1-0, então a tendência é o Galo recuar mais. O que eu preciso ver desse Flamengo, cara, é uma contenção no meio de campo. O Flamengo não dá combate no meio. Então, quando o Galo vem no contra-ataque, o Flamengo só corre para trás. E aí, cara, tu tem um time correndo para frente, atacando, tu tem o teu correndo de costa, o teu time que tá correndo de costa vai estar totalmente na desvantagem. Então, o que acontece é isso. A gente vê o Flamengo geralmente na desvantagem, defendendo muito mal os contra-ataques. O Rossi não está vivendo uma fase tão boa, então isso é muito perigoso para tomar um gol de contra-ataque do Galo. Eu quero ver o Flamengo dominar, o Flamengo conseguir recuperar a segunda bola. Se isso acontece, cara, pode ser um lei muito bom, as odds são muito boas, o Flamengo tem time para isso, mas não vai ser fácil, principalmente na casa do Galo. Então tem esse fator. Próximo jogo, a gente vai ter um jogo onde provavelmente o Bragantino vai ter que ir para cima, vai ter que se expor. O Botafogo abriu 2 de vantagem, é uma vantagem muito boa. E agora o Bragantino está numa situação complicada. Tem que ir para cima, não vive uma boa fase. Está vivendo uma fase bem ruim aqui. Ó. A gente vê a Reis, não vive uma fase boa. Acho muito difícil a classificação. Acho muito difícil dar um padrão aqui de Lei Botafogo, só se o Botafogo recuar demais. Então, realmente um jogo muito parelho, muito difícil. Às 17h30 vamos ter esse jogo aqui do Atlético Paranaense contra o São Paulo, cara. O Atlético Paranaense que, sinceramente, eu não sei se vai vir muito focado para essa Copa do Brasil,
porque, cara, apesar de ser um jogo único, tentar e tudo, valer muito dinheiro, tá vivendo uma fase péssima na Série B. E, sinceramente, se o São Paulo vier pra jogar, quiser jogar, o São Paulo pode dar um padrão na casa do Paranaense, porque o Paranaense, cara, não tá jogando nada. Tá muito, muito mal. O São Paulo também não vive uma fase boa. O São Paulo que dominou muito o jogo no primeiro, mas teve muita dificuldade para criar. E, cara, sinceramente, eu acredito que é muito mais para a lei paranaense do que lei São Paulo. Só se o São Paulo for muito frouxo de recuar para esse time do Paranaense, porque não tem necessidade, é muito superior. E um Paranaense que pode até poupar, porque realmente está mal na Série B. Outro jogo interessante, esse aqui não tem o que falar, é o melhor para mim, talvez, da Série B, cara. Retrô, um time muito mais fraco, vai jogar contra o Bahia. Cara, o Retrô vai tentar fazer a mágica, tentar fazer o milagre aqui, de tentar vencer. O Bahia tem um gol de vantagem, mas, cara, se o Bahia, me desculpa, Bahia, se o Bahia não vier para ganhar esse jogo, é frouxo, cara, vai ficar dando sopa pro azar. Tem que vir firme, tem que vir para dar padrão, tem que vir para amassar esse time do Retrô e classificar. Já era para ter se classificado dentro de casa e não fez isso. Então não pode vacilar. Acredito que o Bahia vai começar com muita força, muito firme. E para mim, mesmo fora de casa, é jogo para a lei Retrô. Eu tô confiando que o Bahia vai conseguir fazer isso. E talvez seja um dos jogos também muito bons para padrão aqui no dia. Próximo jogo a gente vai ter Flu Internacional, cara. Um jogo que tende a ser muito duro, muito truncado. Dessa vez com o Internacional se expondo um pouco mais, mas o Fluminense está sendo um time bem reativo. Um time que está sabendo se defender. Então, cara, eu não acredito muito aqui no Lei Flu, mas pode dar uma correção muito forte. Aquele lei do Inter marcar e tudo, pressionar e dar um lei e nós ficar até pegar o gol, não acredito tanto, mas eu acredito que pode ter pequenos momentos, 2 minutos, 3 minutos de pressão do Inter, e nesses pequenos momentos dá uma correção muito boa, porque o mercado tá botando que o Fluminense vai ser o favorito. E com a vantagem, cara, eu acho que o Fluminense vai jogar mais por esse empate, vai tentar ampliar nos contra-ataques. Eu não vejo o Fluminense tentando dominar o jogo. O Inter vem muito mal fora de casa, mas esse é um jogo muito importante para o Inter. A gente sabe que os times daí tentam ganhar mais as Copas, então seria muito ruim para o Inter essa eliminação. Vão tentar a vida aqui. Eu acho que no elenco o time do Inter é um timaço, mas não está conseguindo jogar um bom futebol, não está conseguindo empenhar isso. Para fechar, vamos ter Palmeiras e Corinthians, cara. Esse jogo é muito interessante, na casa do Palmeiras. O Palmeiras que perdeu o primeiro jogo, que tem que buscar o resultado. Cara, e não tem muito o que falar. O time do Palmeiras, para mim, é muito superior ao Corinthians. Deve ir para cima, deve tentar amassar esse Corinthians. E aí, o que vai depender é de como o Corinthians vai jogar. O Corinthians que não vive uma boa fase, mas que dentro de casa tá conseguindo fazer jogos até ok. A gente pode dizer assim. Empatou com o Cruzeiro, que é um bom time, entendeu? Antes disso, empatou aqui com Fortaleza reserva, ganhou dentro de casa, só que fora de casa, o Corinthians vem muito mal. Realmente muito mal. Empata com o Botafogo, perde pro São Paulo, aí vence o Ceará, empata com o Grêmio, empata com o Atlético Mineiro. É um time que fica muito na defensiva, não tá conseguindo fazer seus gols, acaba tendo muita dificuldade. E a gente sabe como é difícil vencer o Palmeiras no Allianz, conseguir ter essa superioridade. Então eu acho que é um jogo muito puxado para o time do Palmeiras, muito puxado para esse Lei Corinthians. Eu só teria muito cuidado com os contra-ataques, mas para mim um dos melhores times para você estar a favor do brasileiro é o Palmeiras, porque é um time que tem um combate muito bom no meio do campo, querendo ou não, é uma defesa que se posiciona muito bem. A única coisa que eu não gosto do Palmeiras é que geralmente ele não faz aquela marcação mais alta, mas justamente para resguardar mais a defesa. Nesse tipo de jogo, acredito que eles vão fazer uma pressão legal, acho que eles vão tentar trabalhar bem o jogo, e eu acho que pode dar um padrão sim. A gente vê um Corinthians jogando muito mal contra muitos adversários e às vezes consegue se segurar ali no placar. Acho que não vai ser isso desse jogo. Eu vejo ainda o Palmeiras com grande chance de se classificar desse jogo e com grande chance de sair vencedor na partida. Então, para mim, é um jogo para Lei Corinthians. Resumo geral, cara, dessa quarta, lotada, quarta inclusive, que eu vou estar trabalhando esses jogos ao vivo aqui no YouTube. Esses das 19, 19h30, 21, vamos trabalhar tudo e eu vou lançar uma super novidade também nessa quarta, exclusiva aí para quem vai estar na live, vão ser os primeiros a saber, os primeiros a ter acesso à promoção exclusiva para essa temporada. Cara, destaques dos jogos. Vamos aqui. Primeiro destaque, Leilete contra o Estrela Vermelha. Realmente acho que a odd está muito errado e pode dar um lei muito bom. Rijeka contra o Shelbourne, também acho que pode dar um lei Shelbourne muito bom. Aqui,
Esse Lei Atlético não tá nos destaques, mas pode ser bom. Gosto do Lei Atlético Paranaense também. Lei Retrô, com certeza. Esse e o do Shelbourne são os dois, assim, com mais cara de Lei Zebra. E para finalizar em terceiro lugar, o Lei Corinthians. Esse foi o resumo. Muito jogo difícil, muito jogo parelho e alguns jogos mais interessantes. Então vamos tentar extrair o máximo das oportunidades que o mercado der, porque é assim que a gente trabalha. Tamo junto, vamos tentar ganhar dinheiro, vamos para cima e até amanhã.